Oi, eu sou a Sophie e sou a personagem principal perfeita que sempre faz a coisa certa, mais cedo ou mais tarde. Eu era uma criança muito calma. Um dia, meus pais me deixaram sozinha em um quarto por 1 minuto e eu caí no chão. Mesmo doendo, eu não chorei. Não me entenda mal, meus pais eram ótimos, mas as coisas mudaram depois que meu irmão mais novo nasceu. Rick era um pé no saco. Se você é o filho mais velho, sabe exatamente do que eu estou falando. Ah não, pare com isso. Sophie, você deveria ficar de olho nele. Você é a irmã mais velha. Certo dia, Rick decidiu que precisávamos de um lago em casa. Ele pegou uma mangueira e inundou nossa sala de estar. Sophie, você é a irmã mais velha dele. Como você pôde deixar isso acontecer? Um dia, marquei de ir ao cinema com uma amiga. Mas quando eu estava saindo de casa, encontrei meus pais. Acontece que eles também estavam saindo. Sophie, cuide do seu irmão. Mas eu também tenho planos. Cancele-os. Você é a irmã mais velha dele. Isso era tão injusto. Quando Rick começou a ir para a escola, as coisas foram de mal a pior. Ele intimidava as outras crianças e constantemente se metia em problemas. Um dia, ele estava jogando futebol com os amigos e acertou a bola bem na sala do diretor. Infelizmente, eu estava ao lado do Rick naquela hora. Logo antes do diretor olhar para fora, Rick rapidamente colocou a bola em minhas mãos. O diretor chamou meus pais e eu fui punida. Em algum momento, minha mãe começou a se interessar por budismo e práticas espirituais. Ela ficou tão obcecada com tudo isso que ficou completamente descolada da realidade. Estou sentindo vibrações altas. É o Rick gritando. Logo depois disso, meu pai se juntou à loucura dela, e a vida se tornou insuportável. Nossa casa inteira cheirava incenso. Eu não conseguia me concentrar na minha lição de casa, porque minha mãe ligava meditações guiadas o tempo todo. Meus pais tinham até um guru, ou um sensei, mestre Yoda, enfim. Havia um chinês que os guiava. Eles faziam videochamadas com ele o tempo todo. Precisamos mover todos os móveis. O Feng Shui aqui está horrível. Eu mal consegui manter meus pais fora do meu quarto. Eles estavam tentando arrombar a porta como zumbis durante um apocalipse. Esse é meu quarto. Ninguém vai mudar nada aqui. Eu devo ter parecido intimidadora, porque meus pais desistiram rapidamente. Alguns dias depois, encontrei minha colega Linda na escola. Ela era tão imprudente que muitas pessoas pensavam que ela era maluca. Linda enfiou um pedaço de papel em minhas mãos. Estou convidando todos na escola para minha festa de aniversário. Havia um horário e um endereço escritos no pedaço de papel. Uma festa em uma praia selvagem? Eu nunca tinha ido a uma festa como aquela e não tinha intenção de ir agora também. Mas então, algo me fez mudar de ideia. Quando cheguei em casa, ouvi um barulho alto de explosões. Fiquei tão assustada que estremeci. E então vi o Rick, que estava soltando fogos de artifício com seus amigos. Essas explosões assustaram nossa vizinha idosa, a senhora Anderson. Quando nossos pais chegaram do trabalho, ela imediatamente reclamou com eles. Eu tive que tomar o dobro de calmantes. Sophie, por que você não impediu o Rick? Você é a irmã mais velha dele. Essa foi a gota d'água para mim. E eu explodi. Eu sou, mas eu também tenho uma vida. Naquela noite, tive uma briga feia com meus pais e decidi ir à festa da Linda no dia seguinte. Eu estava determinada a me divertir. Pelo menos uma vez. Eu amava cozinhar e decidi fazer um bolo de aniversário para a Linda. Eu até inventei um design legal que combinava com a personalidade dela. Horas depois, coloquei o bolo na geladeira. Mas quando voltei para pegá-lo, o Rick estava comendo meu bolo com as mãos. O chão e a geladeira estavam cobertos de chantilly. O que você está fazendo? Estava delicioso. Seu pirralho! O que está acontecendo aqui? Sophie, seus gritos atrapalharam minha meditação. Passei o dia todo fazendo um bolo, mas o Rick estragou tudo. Você deveria parar de se preocupar com as pequenas coisas se quiser atingir um estado de espírito zen. Eu fiquei sem palavras. Furiosa, corri para fora e bati a porta ao sair. Não se esqueça de limpar a geladeira. Eu estava prestes a explodir como uma panela de pressão. Depois de me acalmar um pouco, comprei um bolo numa padaria e fui até a praia. Havia um velho navio no pier abandonado. Era um milagre que ele ainda não tivesse afundado. Linda e seus amigos tinham feito uma fogueira enorme e estavam sentados ao redor dela. Eu me senti um pouco estranha quando notei que nenhum dos meus outros colegas estavam lá. Sophie, que surpresa! Você geralmente é certinha demais para ir a festas. Feliz aniversário! Bem, você passou pelo controle facial. Alguém ligou uma música e todos começaram a dançar. Os outros caras pareciam encrenqueiros e eu me senti deslocada. Mas em algum momento, um cara veio até mim. E ele era lindo. Oi, você é a Sophie? Sim. Eu sou o Daniel, mas meus amigos me chamam de Dan. Nós começamos a conversar e eu me senti mais confiante a cada minuto. Logo, Dan me chamou para dançar. Por que eu nunca tinha ido a essas festas antes? Logo, a Linda sugeriu que entrássemos no navio abandonado. Já estava escuro e a tempestade havia chegado. Entrei no navio com Dan. Ligamos as lanternas dos nossos celulares e olhamos dentro das cabines. Parecia que eu estava em um filme de terror. Meu coração estava batendo forte. Era assustador, mas emocionante também. Virei em um canto e uma sombra de repente se lançou sobre mim com um grito alto. Você quase me fez ter um ataque cardíaco, sua psicopata. Qual é? Foi divertido.
Nós andamos pelo navio por um tempo, e então a Linda sugeriu que pulássemos na água. É meu aniversário! Eu quero que todos deem um mergulho! Eu não queria fazer isso, especialmente com um tempo tão terrível lá fora. Está com medo? Eu não queria parecer uma covarde. Dan estava me olhando. Vamos juntos? Ele pegou minha mão e nós pulamos no mar. Logo, voltamos para a areia para nos esquentarmos à beira da fogueira. Minhas roupas estavam encharcadas. Então a Linda me deu sua jaqueta bomber extra. Você pode ficar com ela. Dan me acompanhou até em casa. Quando os meus pais me viram, seus queixos caíram. O que você está vestindo? Você parece uma criminosa. Sophie, você não tem vergonha de si mesma? Olha só, você chateou a mamãe e o papai. Vocês são todos... Subi para o meu quarto e ignorei meus pais a noite toda. Quando cheguei à escola no dia seguinte, Linda sugeriu que saíssemos de lá e faltássemos às aulas. Eu nunca tinha feito isso antes, mas estava cansada de ser uma boa menina. Meus pais achavam que eu era uma decepção, pois eles ainda iriam ver a verdadeira tempestade chegando. Passei o dia andando pela cidade com a Linda e seus amigos. Isso fez eu me sentir livre. Eu finalmente podia fazer o que eu quisesse. Nós entramos furtivamente em prédios abandonados e depois fomos às compras em um shopping. Uau, combina com você. Eu continuei matando aula e saindo com meus novos amigos nos dias que se seguiram. Quanto mais tempo eu passava com eles, mas eu gostava do Dan. Ele sempre me acompanhava até em casa e, logo, me convidou para o encontro. Foi a noite mais romântica da minha vida. Dan me levou para uma aula de cerâmica. Um amigo dele trabalhava lá. Fizemos um vaso de barro e depois comemos uma pizza em um terraço ao ar livre. Em contrapartida, as coisas em casa estavam muito ruins. Meus pais e eu estávamos sempre brigando. Um dia, minha mãe me fez meditar com ela. Respire fundo e sinta a energia te preencher. Eu tentei relaxar, mas não funcionou. Você está sentindo? Tudo que eu estou sentindo é tontura. Esse incenso tá me deixando zonza. Eu sabia que você tinha um baixo nível de energia. Mamãe me irritou de novo. Eu não queria entrar em outra discussão com ela e fui para o meu quarto. Um dia, eu estava voltando para casa quando vi o Rick. Ele estava com seus amigos como sempre. Eles haviam roubado a bolsa de uma senhora. Acredita nisso? Pare aí mesmo. Alcancei o Rick, arranquei a bolsa das mãos dele e a devolvi para a velha senhora. Você vai se arrepender disso! Dan me acompanhou até em casa como sempre. Quando chegamos, meus pais estavam nos esperando na entrada. Rick nos contou tudo. Nossa filha é uma ladra. Você passou dos limites. O quê? Foi o Rick quem roubou aquela bolsa. Eu apenas a devolvi para a senhora. Não apenas uma ladra, mas também uma mentirosa. Acontece que o Rick também mentiu para ele sobre o Dan. Ele disse que meu namorado era um criminoso. Dan não é um criminoso, e nós nem estamos juntos. Não quero saber. Você não pode mais vê-lo. Eu proíbo. Enquanto brigávamos, Rick ria maldosamente. Como aquele monstro podia ser meu irmão? Fiquei tão furiosa com meus pais que não falei com eles por vários dias. E então, a Linda teve uma ideia. Vamos dar uma festa secreta na escola. Era uma ideia maluca, mas... Claro, todo mundo adorou. Esperamos até escurecer. Entramos furtivamente na escola, encontramos uma sala de aula vazia e nos soltamos. Eu queria esquecer meus pais e apenas me divertir. Em algum momento, Dan e eu saímos para o corredor. Antes que eu percebesse, estávamos muito próximos. Dan tocou gentilmente meu cabelo e então se inclinou. Ele ia me beijar? Meu coração estava acelerado. Aí estão vocês! Entrem! Fiquei aliviada e decepcionada ao mesmo tempo. A Linda estragou o momento. A festa só acabou quando o sol estava prestes a nascer. Eu estava cansada e me sentei para fazer uma pausa. Pensei que só fecharia os olhos por um momento, mas então adormeci. O toque de alguém me acordou. Linda estava parada ao meu lado. A festa tinha acabado. Todos estavam se preparando para ir embora. Por algum motivo, o Dan não estava em lugar nenhum. De repente, ouvimos passos altos no corredor. Era o segurança. Dispensar! Corremos para fora da sala de aula e fomos para as escadas. Eu estava quase chegando à saída, mas então a Linda me empurrou. Ei! Isso foi o suficiente para o guarda me alcançar. Todos os outros conseguiram escapar. Fui detida na escola até de manhã. E então, o guarda me levou para a sala do diretor e ligou para os meus pais. A pior parte foi que eles levaram o Rick junto. Aquele idiota estava fazendo caretas para mim, quando ninguém podia ver. Sua filha deu uma festa na escola no meio da noite. Claro, meus pais não se preocuparam em descobrir os detalhes e imediatamente começaram a me repreender. Isso era tão injusto que eu cheguei a sentir calor de tanta raiva. Tirei a jaqueta bomber e... Que diabos é isso? Havia um QR Code tatuado nas minhas costas. Uau! Você fez uma tatuagem? Enquanto todos ainda estavam congelados e em choque, Rick apontou a câmera de seu celular para o código. Alguns segundos depois, vimos... fotos minhas pulando do navio no mar, entrando furtivamente em prédios abandonados e até mesmo parada em um corredor ao lado do Dan. Eu queria afundar no chão. A tatuagem acabou sendo temporária, mas meus pais não se importaram. Vamos todos respirar fundo e alcançar um estado de espírito zen, ok? Naturalmente, eles não me ouviram. Eles me arrastaram para o carro, me levaram para casa e me mandaram para o meu quarto. Você está de castigo! Quando eu finalmente fiquei sozinha, pensei em tudo o que aconteceu. A Linda tinha me acordado. Deve ter sido ela quem fez aquela tatuagem. Mas por quê?
Por que ela me empurrou quando estávamos fugindo? Decidi ligar para ela e descobrir o que estava acontecendo. Você é uma excelente aluna, então eu sabia que não seria punida. Ao contrário de você, eu estou em uma situação delicada. Linda disse que a tatuagem era apenas uma brincadeira inofensiva. Ela aparentemente queria me lembrar dos melhores momentos dos últimos dias. Claro, eu não acreditei nela. Ela só queria armar para mim e dar uma boa risada. Então, a Linda acidentalmente ligou a câmera e eu vi que ela estava com seus amigos na praia. Dan estava dançando atrás dela sem nenhuma preocupação no mundo. Ele estava por trás de tudo isso. Desliguei o celular e chorei no meu travesseiro por 1 hora. Aqueles traidores estavam indo direto para minha lista negra. Meus pais entraram no quarto tarde da noite. Você está sem controle. Decidimos enviar você para os nossos amigos na China e esperamos que eles consigam colocá-la no caminho certo. No começo, pensei que meus pais estivessem brincando, mas então percebi que quem realmente perdeu o controle foi eles. Em poucos dias, me vi em uma pequena cidade chinesa. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Você não vai acreditar para onde eles me enviaram. Sim, você não está vendo errado. Eu estava em um templo budista. Quando cheguei ao portão, um homem idoso saiu para me encontrar. Eu o reconheci imediatamente. Mestre Yoda, quer dizer, Mestre Li, era quem comandava o templo. Eu jurava que ele não passava de uma fraude. Você conseguiu enganar meus pais, mas seus truques não vão funcionar comigo. Se você está tentando me ofender, não conseguiu. O Mestre Li me deixou entrar e me mostrou o templo. Ele disse que todas as manhãs, todos que estavam lá meditavam juntos e depois ajudavam no templo. Mei vai te ajudar. Eu também estava desconfiada da Mei, mas ela acabou sendo legal e amigável. Ela era minha colega de quarto. Seus pais te mandaram para cá também? Eu os perdi quando era muito pequena. O Mestre Li me acolheu e me criou como sua própria filha aqui no templo. Para minha surpresa, parecia que a Mei realmente gostava de morar lá. Ela me acordou super cedo na manhã seguinte. Nós iremos meditar e depois trabalhar no jardim. Não tinha como eu fazer nada disso. Enquanto todos estavam meditando, coloquei fones de ouvido e me virei. E enquanto a Mei trabalhava no jardim, eu me sentei perto do lago e lixei minhas unhas desafiadoramente. Pensei que a Mei fosse reclamar de mim com o Mestre Li, mas ela não disse nada. Ela nem sequer gritou comigo, acredita? No dia seguinte, houve uma prática de artes marciais no templo. Eu nunca gostei de esportes, então não participei. Ninguém prestava atenção em mim e, logo, fiquei entediada. Será que todo mundo continuaria me ignorando? Um dia, as crianças pequenas foram ao templo. A Mei deu aula para elas, as ensinando a ler. Quando elas começaram a fazer matemática, não pude deixar de me juntar. Você é tão bonita e tão inteligente. Ao contrário do meu irmão, aquelas crianças eram muito doces. Eu as ensinei a contar. Então, Mei e eu fomos para a cozinha. Nos pediram para preparar o jantar, e as crianças queriam nos ajudar. Eu tive uma ideia. E se fizéssemos uma sobremesa? Vá em frente, você pode usar o que encontrar na cozinha. Usamos a receita do bolo que o Rick havia comido há um tempo atrás. Ficou tão delicioso que até o Mestre Li me elogiou. Daquele dia em diante, tudo mudou. Comecei a participar de diferentes atividades no templo e até aprendi algumas técnicas de artes marciais. Um dia, me sentei com a Mei perto do lago. Ela ligou uma música linda e admiramos os nenúfares flutuando na água. Logo, eu relaxei. Como você está se sentindo? Muito... calma? Isso é meditação para você. Cada um tem sua própria maneira de atingir esse estado. Naquela noite, o Mestre Li me convidou para sua casa. Bebemos chá chinês e conversamos. Em algum momento, ele mencionou meus pais. Sei que você está passando por uma fase difícil, mas sua mãe e seu pai amam você. Eles amam mais meu irmão. Eu sou apenas uma babá para eles. Isso não é verdade. Seus pais não são perfeitos e cometem erros, mas isso não significa que eles não se importam com você. Na verdade, eu também fiz muitas coisas idiotas ultimamente. Ninguém é perfeito, mas a nossa singularidade nasce das nossas imperfeições. Eu me senti um pouco melhor depois da nossa conversa. Eu estava errada sobre o Mestre Li. Ele acabou se revelando um homem bom e sábio. Parada perto do meu lago favorito, olhei para a água calma. Naquele momento, percebi que eu não estava mais brava com meus pais. Quando chegou a hora de ir embora, me despedi da Mei. Nós concordamos em manter contato. Mamãe e papai me encontraram no aeroporto. Eles pareciam preocupados e infelizes. Querida, sentimos muito. Nós deveríamos ter te ouvido há muito tempo. Enquanto eu estava fora, Rick se meteu em problemas de novo. Eu costumava lidar com os problemas dele. Mas agora, meus pais não tinham escolha a não ser se impor. Um policial o levou para casa outro dia. Rick roubou uma carteira. Decidimos mandá-lo para um internato particular com regras muito rígidas por um tempo. Eu fiz as pazes com meus pais e a vida voltou ao normal. Voltei a usar minhas roupas normais e parei de faltar às aulas. Olha só, a Sofia é uma boa menina de novo. Ela zombou de mim na frente de todos, mas eu não me importei. Será que eu finalmente alcancei o meu estado zen? Mas quando a Linda tentou me empurrar, usei um truque que aprendi no templo.
Kiai, Ai! um conselho, não mexa mais comigo. Quando eu cheguei em casa, vi o Dan parado em frente a ela. O que você está fazendo aqui? Precisamos conversar. Dan me disse que não tinha armado para mim e não sabia o que aconteceu naquele dia. Enquanto eu estava adormecida, a mãe dele ligou para ele. Ela não estava se sentindo bem. Então, o Dan foi para casa imediatamente. Pedi para a Linda te contar, mas acho que ela não contou. Ela tem uma queda por mim. Então ela ficou brava e tentou nos separar. Eu bloqueei o número do Dan e depois fui para a China. Então, ele não conseguiu entrar em contato. No final, nós fizemos as pazes. Dan entrou em casa comigo e eu o apresentei aos meus pais. Dan e eu nos tornamos um casal. Rick ainda está no internato particular. Ele não é mais um babaca. A May me liga com frequência. Ela vai vir me visitar nas férias de verão. Meus pais e eu finalmente estamos nos dando bem. Família é importante. Você concorda?